Se eu lhe perguntasse quem foi Jesus Cristo de verdade, o que você me responderia? Provavelmente, assim como a maioria dos cristãos, responderia o que todo mundo, mesmo não sendo cristão, já sabe o que está lá escrito na Bíblia. Ou seja, como e quando ele nasceu, as circunstâncias e, num salto enorme de tempo, o que ele pregou como adulto. Como e por quem ele foi traído e como ele morreu. Mas quem foi Jesus durante a adolescência e também na juventude plena? O que fez Jesus entre os 12 e 30 anos de idade? E parece que a resposta não é tão simples assim, não é? A última ocasião em que Jesus é citado na Bíblia é quando ele se encontra com os anciãos, aos 12 anos de idade. Segundo consta no capítulo 2, versículo 41 a 52 do Evangelho de Lucas, Jesus havia ido a Jerusalém com seus pais, uma festa judaica que precede a Páscoa cristã e que celebra a libertação dos hebreus da escravidão no Egito, como narrado no livro do Êxodo. Era hábito da família ir à festa todos os anos, e naquele não foi diferente. No final, a família se juntou a outros viajantes para voltar para casa em Nazaré. Mas, ao contrário do que pensavam, Jesus não estava mais atrás deles. Ele havia ficado em Jerusalém. Como José e Maria só foram dar falta do filho mais tarde, no primeiro dia de viagem, somente no dia seguinte é que decidiram voltar a Jerusalém para procurá-lo. No entanto, foi no outro dia que o encontraram. Ele estava no interior do templo conversando com gente grande, com alguns anciãos, todos conhecidos por serem especialistas nas leis. Eles o ouviam e também faziam-no perguntas, as quais o jovem Jesus não titubeava em responder com firmeza e certeza. Os anciãos ficavam espantados com a inteligência daquele pequeno garoto. Quando Maria se aproximou, perguntando por que ele havia sumido daquele jeito, e que ela e o pai estavam desesperados à procura dele, Jesus simplesmente respondeu com a retórica: por que a necessidade de procurar-me? Não calcularam que estaria aqui no templo, na casa do meu pai? Pois preciso tratar dos seus assuntos. É claro que nem José nem Maria entenderam o que Jesus estava dizendo, mas voltaram, enfim, para Nazaré. E esta é a última notícia que se tem de Jesus até seus 30 anos de idade. Mas ainda entre os 27 livros do Novo Testamento, esta é a única referência que se faz de Jesus em sua infância. O que ele fez durante os 18 anos seguintes? Porque a Bíblia não cita esse período. E não é somente a adolescência e a juventude de Jesus, até então Yeshua, que não são explorados pela Bíblia. Seu nascimento também tem algumas observações interessantes. Talvez você fique chocado com o que eu vou dizer agora, mas Jesus não nasceu em 25 de dezembro, do que chamaríamos Ano Zero. E você vai entender o que aconteceu. Agora, para então retornarmos ao que ele fez durante os 18 anos, em que não aparece nas Escrituras. Muito se fala dos anos ocultos de Jesus, aquele período misterioso entre sua infância e a vida adulta, mas poucos se dão conta de que um dos maiores enigmas pode estar no próprio nascimento. A verdade é que não há qualquer registro sobre o dia em que Jesus nasceu. O famoso 25 de dezembro. Olha, esqueça. Essa era a data em que os romanos celebravam o solstício de inverno, a noite mais longa do ano. E a razão não era por eles amarem as trevas, nada disso. A razão era porque esse dia marcava o retorno da luz e do calor, o começo do fim do inverno. Desde os primórdios, quase todas as civilizações comemoravam esse evento cósmico com festas, banquetes e até troca de presentes. Somente séculos depois, quando o cristianismo já se consolidava como religião oficial do Império Romano, a Igreja decidiu que Jesus deveria nascer nesta data, uma jogada estratégica para absorver o calendário pagão e garantir a adesão popular. E mais, sobre o ano de nascimento de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, Jesus teria nascido no tempo de Herodes, o Grande. Sendo assim, o Messias seria mais velho do que está registrado na Bíblia, já que Herodes morreu 4 anos antes do ano zero. Portanto, Jesus teria nascido 4 anos antes de Cristo. É curioso, impossível, estranho,
mas a Igreja Católica primitiva fez de tudo para que as coisas encaixassem corretamente no tabuleiro que ela montou. Já Lucas deixa Jesus um pouco mais velho, uma vez que ele coloca o nascimento do Messias na época do primeiro censo que o Império Romano realizou na Judéia. Segundo fontes históricas, isso aconteceu 6 anos antes da data escolhida para o nascimento de Jesus. Em outras palavras, segundo Lucas, Jesus nasceu 6 anos antes de Cristo. Então, para Mateus, Jesus teria morrido aos 37 anos e para Lucas, aos 39. Bom, e aquelas histórias da manjedoura, da estrela mágica e dos magos do Oriente? Segundo alguns historiadores, são somente narrativas com forte carga simbólica, mas nenhuma comprovação histórica. O suposto massacre de bebês em Belém, ordenado por Herodes, não aparece em nenhum outro documento antigo, nem nos evangelhos, nem nos registros de historiadores da época. Até o censo de Augusto, que teria levado José e Maria a Belém, é questionável. Os registros romanos não mencionam qualquer decreto que obrigasse as pessoas a voltar à cidade de seus antepassados. Isso simplesmente não fazia sentido logístico para um império tão vasto. Então, por que os evangelhos de Mateus e Lucas insistem tanto que o Messias tenha nascido em Belém? A resposta está na profecia do Antigo Testamento. O Salvador viria da cidade de Davi, ou seja, mais do que um dado biográfico. Isso parece uma construção literária para legitimar Jesus como o ungido, ou Christos, em grego. E vale lembrar que os evangelhos foram escritos décadas depois da morte de Jesus por autores anônimos, todos já convertidos à nova fé. Seu objetivo? Propagar a boa nova e não registrar uma biografia fiel. Se até o começo é assim, tão controverso, o que mais na história de Jesus foi moldado para servir a um propósito maior? Talvez agora a pergunta mais incômoda não seja quando ele nasceu, mas quanto do que nos contaram realmente aconteceu. Entre os vários documentos antigos que foram incluídos no cânone bíblico, foram encontrados também aqueles que, apesar de menções feitas a Deus e ao próprio Jesus, não foram incluídos e hoje são conhecidos como evangelhos apócrifos. Um deles, conhecido como Evangelho de Tomé, retrata a vida do menino Jesus entre seus 5 anos até os 12. Entre os atos de Jesus, naqueles tempos, o Evangelho conta que seu primeiro milagre foi transformar a água impura de um riacho em água limpa e potável, apenas recitando algumas palavras, segundo uma das últimas traduções feitas sobre o papiro de Tomé, que ultimamente vem ganhando mais atenção dos historiadores. Fala-se também de um sábado em que Jesus brincava com outras crianças próximas a um outro riacho. Jesus simplesmente teria 12 pardais, como diz o texto, e continua dizendo: tendo um judeu visto as coisas que Jesus fazia, brincando no sábado, foi imediatamente e anunciou ao pai dele, José: eis que seu filho está junto do riacho, e tomando barro, plasmou 12 pardais e profanou o sábado. O problema aqui foi o fato de os sábados serem guardados pela lei judaica. Não era dia de trabalho, mas também não era dia de criança brincar. Segundo o texto, José foi até o local e assim que chegou e chamou a atenção do filho, um novo milagre aconteceu. Um a um, Jesus pegava seus pardais, dizia algo, dava um sopro e o pardal de barro ganhava vida, voando de suas mãos. Isso sob os olhares incrédulos de seu pai José e da admiração dos amiguinhos. Muitos podem até se assustar com isso, mas Jesus não era cristão. Isso é lógico, já que o cristianismo veio depois de sua morte, e muito menos católico. Ele era judeu, de família tradicional e orgulhosamente judia, tanto que aos 13 anos ele celebrou o Bar Mitzvah, um ritual que marca a maioridade religiosa do adolescente judeu. Marcos e Mateus, na Bíblia, dizem que Jesus tinha 4 irmãos e 2 irmãs. Seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, foram batizados com nome dentro da tradição judaica. E Yeshua, que hoje conhecemos como Jesus,
também. Esse nome, aliás, recordava o braço direito de Moisés, homem que o ajudou a liderar os israelitas no êxodo do Egito, 1000 anos antes de Jesus nascer. Já as irmãs de Yeshua não possuem seus nomes citados na Bíblia tradicional. Porém, o apócrifo Evangelho de Felipe, escrito no século III depois de Cristo, menciona um nome como sendo uma das irmãs de Jesus, Maria. No final do Evangelho de Tiago, apócrifo aludido ao irmão de Jesus, é citado mais o nome que, segundo alguns historiadores, seria da segunda irmã, Salomé. Apesar disso, as igrejas católica e ortodoxa não aceitam a ideia de que Jesus tenha tido irmãos de sangue. Por quê? Simples. Isso destruiria a virgindade perpétua de Maria, e ela não poderia ter se tornado a Virgem Santa, a quem os católicos devotam. Então, a história desses personagens tem também um outro viés. Tiago, José, Simão, Judas, Maria e Salomé seriam filhos de uma irmã de Maria e, portanto, primos de Jesus. Isso na visão católica. Já a Igreja Ortodoxa defende a ideia de que eles seriam filhos de um relacionamento anterior de José. Bom, o próprio Jesus não era filho consanguíneo de José. A confusão maior é devido a uma palavra, adelphoi, que em grego quer dizer do mesmo ventre, e pode significar tanto irmãos e irmãs físicos, como também irmãos e irmãs figurativos. Conforme o livro da Bíblia em que é referida, a palavra pode também estar se referindo a um parente, como em Romanos 9:3, a um vizinho, como em Mateus 5:22, ou a um meio-irmão, como em Marcos 6:17. As fases, digamos, mais obscuras da vida de Jesus são sua adolescência e sua juventude, a partir dos 13 até os 29 anos de idade. O que ele teria feito durante todo esse período? Alguns historiadores apostam na continuidade do trabalho de José durante uma boa fase de sua vida, enquanto outras pessoas dizem que ele pode ter se dedicado às pregações desde então, aconselhando e levando a palavra de Deus às pessoas. O mais provável é que ele tenha mesmo aprendido a lidar com o trabalho desde cedo. Talvez devido ao trabalho do pai, ele tenha sido carpinteiro. Contudo, o mais antigo dos evangelhos, o de Marcos, refere-se a Jesus como sendo um tecton, que no século I, para os gregos, queria dizer pedreiro. Naquela época, porém, a profissão não era bem vista pela população. Ganhavam muito mal e eram sempre tratados com inferioridade. A discriminação era tanta que Mateus e Lucas, mesmo se baseando em Marcos, tomaram todo o cuidado com o uso da palavra tecton. Mateus disse que José, pai de Jesus, era um tecton, enquanto Lucas omitiu essa informação. A probabilidade de que Jesus tenha seguido os passos de José na carpintaria talvez seja a maior delas, pelo menos durante sua adolescência, pois há outra fase da vida de Jesus que não está escrita na Bíblia. Há muita coisa entre os manuscritos do Mar Morto, documentos entre os quais estavam os famosos evangelhos apócrifos, que a Igreja Católica e a Ortodoxa simplesmente abominam. Em um desses livros, há uma forte referência sobre os essênios, ou melhor, de Jesus ter convivido com eles. Quem eram os essênios? São normalmente conhecidos como um grupo de judeus ascetas que viveram na região de Qumran, na Cisjordânia, próximo ao Mar Morto. Em sua maioria, eram homens que procuravam exclusivamente o desenvolvimento espiritual e, para isso, renunciaram aos prazeres da carne e algumas necessidades primárias. Costumavam cultivar cereais, vegetais e se dedicar aos estudos das Escrituras. Inclusive, há uma forte desconfiança por parte dos historiadores de que pelo menos a maioria dos documentos encontrados no Mar Morto tenha sido produzida pelos essênios. Eles se banhavam 2 vezes ao dia com água fria e sempre antes das refeições, como forma de purificação espiritual. Seu cotidiano era banhos, trabalho no campo e refeições acompanhadas de orações, além da escrita. Os essênios foram perseguidos e dizimados por volta do ano 70 depois de Cristo, principalmente por se recusarem a participar dos cultos de Jerusalém. Por isso, não são mencionados na Bíblia tradicional e só foram descobertos por acaso. Contudo, não por Jesus, pois, segundo consta em alguns pergaminhos, a família de José e Maria conviveu um bom tempo com eles. Será? E não é só isso. Jesus ensinou e aprendeu muito durante o tempo que permaneceu junto àquele povo considerado inferior.
Quem os teria levado até o vilarejo foi João Batista, muito tempo antes de batizar Jesus. Os essênios tinham como base moral as leis de Moisés, a quem é atribuída a Torá, o livro sagrado do judaísmo. Enquanto estavam com o povo essênio, Jesus teria dito para não procurarem a lei nas escrituras, pois, segundo ele, a lei é a vida, enquanto o escrito está morto. Jesus ainda teria completado dizendo que a integração com o divino está na natureza e em tudo que é vivo, principalmente em nós mesmos. Os essênios teriam dito a Jesus que aquelas eram falsas informações. Devemos nos lembrar que aquele povo não tinha apego a qualquer tipo de religião, apesar de terem raízes judaicas. Contudo, justamente por não serem devotados, é que não eram bem aceitos em Jerusalém ou qualquer outra cidade crente no Deus único. Ainda de acordo com o que é dito nos pergaminhos, Jesus fez uma espécie de alerta sobre o que os homens escreviam, afirmando que as religiões eram uma espécie de amarra que impedia a vida com liberdade de espírito. Outra curiosidade: Jesus não aceitava a exploração de alguns templos sobre os fiéis. Um exemplo disso era que judeus, especialmente os mais pobres, eram obrigados a comprarem animais para serem sacrificados no altar em nome de Deus, o que os endividava, já que não tinha como pagar na maioria das vezes. Um certo dia, Jesus teria se revoltado e derrubado mesas de vendedores de animais preparados para o sacrifício no próprio templo de Jerusalém. Ele chegou a comparar o templo a um covil de ladrões, local onde os mais pobres eram explorados. Para Jesus Cristo, o sábado judaico, quando não se podia nem lidar com as necessidades básicas e as fisiológicas, era um preceito desnecessário, pois o homem e as suas necessidades estão acima de qualquer lei. Hoje ainda há religiões que limitam o dia do sábado, considerando-o sagrado e voltado às orações e dedicação a Deus. De acordo com os manuscritos, Jesus era contra qualquer forma de usar as religiões como caminho para o enriquecimento pessoal. E era assim que ele as enxergava. Em razão disso, ele teria feito vários protestos em público, sempre em defesa dos mais pobres e crentes em Deus. Em vida, Jesus lutou contra o levante de templos em nome de Deus, principalmente os que fugiam da premissa de que o templo maior é o coração de cada um. Só que, em contrapartida, ele via e ainda vê cada vez mais obras luxuosas e faraônicas sendo erguidas para trazer a palavra de Deus. Ainda no ano de 1928, o linguista e filósofo húngaro Edmond Bordeaux-Szekely lançou o Evangelho Essênio da Paz, o qual ele escreveu com base em parte das escrituras que teve acesso. No seu livro, o húngaro faz revelações surpreendentes sobre os manuscritos que, de acordo com suas traduções, traria uma reviravolta nas religiões e nos templos. Isso porque no texto há a afirmação de que o templo é o próprio ser humano e que a única lei está na escrita da natureza e no coração dos homens. Esse fato levaria à rejeição das leis impressas por qualquer uma das religiões. Se o que diz é ou não verdade, de qualquer forma, os manuscritos essênios afetaram todas as religiões, e não só os historiadores e cientistas religiosos. O que se sabe, e é consenso, é que Jesus Cristo pagou caro pelas suas tentativas de conscientização do seu povo. Após o episódio do Templo de Jerusalém, ele passou a ser perseguido, foi traído, capturado, preso, torturado e crucificado. Tudo porque ele queria apenas que a verdade triunfasse, que todos os povos vivessem em paz e harmonia.